Perguntaram aqui, na verdade são duas perguntas que chegou e eu juntei numa só. Se o aborto é pecado e se a pessoa, e a segunda pergunta, ela pode ser a favor da legalização do aborto, mas contra o aborto em si. Pode parecer estranho, eu vou tentar explicar, tentando entender o que a pessoa quis dizer com isso. Bom, primeira pergunta, sim, a Bíblia diz que o aborto é pecado, por quê? Embora não seja categórico, nem existe essa palavra na Bíblia, que é uma palavra mais moderna, mas a Bíblia diz que Deus já forma o novo ser lá no embrião, né? Davi fala isso muito claramente, né? Deus estava tecendo ele enquanto ainda na barriga da sua mãe, então Deus já está neste processo ali, de modo que uma pessoa não é quem ela é só quando ela nasce, ela não vira uma pessoa, um ser, ela não é a imagem de Deus só quando ela nasce, mas Deus já está tratando com ela ali aquele ser vivo que está ainda na barriga da mãe. Então, como a Bíblia diz que o assassinato ou a morte, né, só Deus pode tirar a vida, então qualquer forma de que o homem tira a vida de um outro ser vivo, isso é pecado. Então, tirar a vida, mesmo seja de um embrião, mas que já é um ser vivo, é pecado. Então, só Deus pode tirar a vida, ele é o único que pode fazer isso, é o único que tem autorização para fazer isso, porque ele é o autor da vida, de modo que nós não podemos fazer isso. Aí a segunda pergunta diz, então, se pode ser a favor da legalização, mas contra o aborto. Eu imagino que a pessoa esteja pensando assim, bom, tudo bem, eu nunca vou fazer um aborto, imagina que é uma mulher, ou eu nunca vou incentivar minha mulher a fazer um aborto, eu nunca vou falar para ninguém fazer um aborto, eu sou contra o aborto, mas eu acho que isso poderia ser legalizado, ou seja, judicialmente poderia ser, né, legalmente permitido. E aí, para essa resposta, nós temos que lembrar que nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo, representando os interesses de Deus neste mundo. Então, quanto mais as nossas leis se aproximarem da vontade de Deus, melhor vai ser a nossa vida aqui, porque nós viveríamos debaixo daquilo que Deus realmente deseja, moralmente. Embora isso dificilmente aconteça, mas ainda assim, nós somos representantes do reino, representando os interesses dele. Então, se o aborto é pecado, eu não poderia ser a favor da legalização de um pecado. Seria totalmente incoerente. É a mesma coisa que dizer, eu nunca vou roubar, mas eu acho que roubar poderia ser lícito, podia ser legal. As pessoas poderiam fazer isso, embora eu, né, na minha ética elevada, eu nunca vou fazer isso. Mas eu acho que poderia ser lícito. É uma total incoerência. Então, sim, aborto é pecado. E não, você não consegue ser, a não ser que seja muito incoerente, ser contra o aborto, mas a favor da legalização. Então, é isso que a Bíblia diz a respeito deste assunto, óbvio, de maneira bem resumida, porque as discussões são muito mais amplas do que essa, mas é só para responder estas duas perguntas.